meus punheteiros de sigilo? Vocês estão bonzinhos? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema não polêmico, mas pouco explorado, a não ser pelos próprios praticantes. Movi o cenário mexendo a cadeira, movi o cenário mexendo a cadeira. E, bom, antes de mais nada, curta, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal. O que mais? Manda esse vídeo para aquele seu amigo que curte uma coisa mais BR, um rolê oculto meio BR. Acho que ele vai gostar. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre bruxaria brasileira, bruxaria tupiniquim. Por que abordar esse tema, né? Porque vocês pediram, né? Mas, fora isso, eu vejo que é importante trazermos para a nossa cultura aquilo que a gente vê tanto fora. Eu não sei vocês, mas eu sempre tenho a percepção que quando falamos de bruxaria e magia, direto vamos à Europa, né? Claro, por ser berço do nome, da etimologia e das mais diversas práticas aí, ok, entendo. Mas a bruxaria é um fenômeno mundial. A feitiçaria é um fenômeno mundial, né? Em toda parte do globo você vai ter bruxas e bruxos com os mais diversos nomes, né? Desde xamãs até bruxos mesmo, bruxas, né? Hot walkers, conjuradores e diversos outros nomes que deram pro povo da encruzilhada, né? Como eu costumo chamar. E bom, o que seria a bruxaria tupiniquim? A bruxaria que veio para nossas terras, ou que se originou em nossas terras. O que convém você saber logo de cara sobre o tema? Que bruxaria BR não tem a ver de forma alguma com deuses pagãos, né, no sentido europeu, tá? Então essa história de chamar Pan, Hecate, deuses, né, de cunho europeu, só adveio na bruxaria moderna pro Brasil, né? Na bruxaria moderna, que eu digo, da bruxaria tradicional de 1940, 50 para cá. Antes disso, o que se considerava bruxaria ou feitiçaria brasileira? As artes advindas da mistura do folclore regional, né, com a chegada dos escravos, né, que trouxeram a cultura iorubá e africana de modo geral para o Brasil. Bom, obrigado, moto. Bom, com a chegada, né, da cultura africana, você vai ver esse fenômeno em toda a América Latina. Uniu-se folclore local, religião vigente, que no caso era o catolicismo, com o paganismo, né, africano. Dessa mescla imensa surgem diversas ramificações de cultos espirituais e bruxísticos, né, se podemos chamar assim, de cultos da terra mesmo, né? Cultos de bruxaria, para quem não sabe, são cultos da terra local, né? Então, tanto que na bruxaria tradicional, uma das coisas que a gente mais fala é: se você quer ser bruxo, bruxa, conheça a sua terra, conheça o seu folclore, conheça as suas plantas, conheça as suas raízes, né? Sem isso, você nunca vai ser um bruxo, uma bruxa de verdade, né? E bom, nesse quesito, nós temos diversos expoentes no Brasil, né, de religiões. Se tornaram religiões, mas de fato não sei se poderiam se chamar assim, porque para mim não passam de práticas de bruxaria, de feitiçaria, de espiritismo, né? E nós temos aí diversas, assim como nós temos fora da América da América Latina, não, gente, fora do Brasil, nós temos a santeria, né? Em particular é linda demais a santeria cubana, santeria colombiana, mas em toda a América Latina nós vamos ter santeria. Na Argentina, até no Paraguai tem, que é mais brasileiro, né, por estar próximo, mas até no Paraguai você acha, no Uruguai, né? Por quê? Porque adveio com os escravos negros. E cada uma se desenvolveu de uma forma, tendo sempre o mesmo plano de fundo. Os santos católicos, sincretizados com orixás, e manifestado, na maioria desses cultos, não como orixás, mas como espíritos do folclore local. E aí nós vamos ter a mais conhecida aqui no Brasil, a Umbanda, né?
A Umbanda é uma religião sincrética, né, que mistura o espiritismo, o catolicismo e o folclore local com a cultura iorubá, né? Mas, fora do Brasil, nós temos esse mesmo fenômeno na santeria, né? Seja haitiana, seja cubana, seja colombiana, argentina, qual for a santeria, o plano de fundo é sempre o mesmo. E é interessante perceber esse movimento porque os escravos, eles não tinham acesso uns aos outros, ainda mais de um outro país. Em uma época onde nem se pensava que um escravo pudesse sequer cogitar escrever uma carta. E a religião, o culto foi se desenvolvendo de forma sincrética e praticamente idêntica, tirando a sua manifestação, em todos os locais. Então você vai ter manifestação de orixá, né, com divergência dos mais cultuados em cada região, né? Por exemplo, na santeria nós temos Eleguá, né? Que, se eu não me engano, alguém pode me corrigir porque eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, equivaleria ou ao nosso Exu ou à nossa Yansan, mas eu não tenho certeza qual dos dois é. Mas tem Eleguá, né? E Eleguá é um orixá cultuadíssimo fora. Aqui não tanto. Aqui nós temos mais Iemanjá, Ogum, né? As sete linhas, né? Que se popularizou mais. Porém, esses orixás se manifestam da mesma forma, como na Umbanda, apenas para vir abençoar ou abrir o trabalho ou fazer aquele geralzão energético, né? Para as entidades locais virem se manifestar. E você quer bruxaria mais forte do que essa? Onde você contata os ancestrais da sua própria terra? Não há, né? Se você pegar o fenômeno Umbanda, o fenômeno santeria, né? Hoje ela é popular no mundo inteiro, né? Já existe Umbanda no Japão, na Inglaterra e tudo mais. Os espíritos que se manifestam lá é do folclore de lá, não do nosso. No Japão, eu sei porque eu já conversei com umbandistas de lá, você manifesta samurai. Eu sempre fico imaginando, deve ser muito foda ver um samurai chegar em terra. Eu fico pensando, né? O nosso caboclo faz movimento de arco. Imagina o samurai, o que ele faz quando ele se manifesta? Ya! Ya! Enfim, tô viajando aqui. Mas que deve ser muito foda, deve, né? E na Europa, eles manifestam o folclore da bruxaria normal. São os faunos, são os encantados da terra, né? O fauno, o agricultor, que mais? As sereias, as fadas, tudo que é aquele folclore, os gnomos, né? Oh meu Deus, isso vai ser polêmico pra muito, sobretudo o povinho da Wicca. Ai meu Deus, lá vou eu arranjar treta. Bom, bruxaria tem incorporação, tá? Vou contar esse segredinho, vocês não contam pra ninguém. Bruxaria tem incorporação. Sim, e é mais comum do que se imagina. Bruxos celtas, bruxos... Qualquer bruxo tradicional sabe disso, não é nenhum segredo. É claro que sempre foi algo muito restrito porque era algo de covens, né? Mas com a popularização de Umbanda, popularização de diversos cultos, né, que vieram das periferias e das áreas marginalizadas e se expandiram, hoje nem é algo tão assim, ai meu Deus. Só é algo, ai meu Deus, para os brasileiros, né? Porque aqui se começou uma espécie de Wicca cerimonialista demais, né? E isso se difundiu como bruxaria aqui. Mas se você perguntar para qualquer bruxo pagão de fora, qualquer prática de incorporação de entidades ou de deidades, assim como os orixás, é algo tranquilo, né? Não é nenhum, meu Deus, nenhum mistério. E bom, é assim, as entidades se manifestam de acordo com o local. Aqui no Brasil, quais são as entidades que se manifestam? O índio, né, o caboclo, o malandro, né, que é o boemio, né, que é muito brasileiro, que é a entidade mais brasileira que seu Zé Pilintra, eu tô pra conhecer, viu? Seu Zé é o típico brasileiro médio, né, o botequeiro, aquele cara da gandaia, é ele, né? Então, temos os malandros, vamos ter também os marinheiros, né? Os marinheiros, para quem não sabe, no passado, a marinha brasileira era algo muito forte, né? Estuda um pouquinho de história que você vai entender a importância da marinha, do navio, da navegação, para o povo BR, para a agricultura e tudo mais. E bom,
marinheiros, nós vamos ter o povo do campo, né, os boiadeiros, os nossos boiadeiros, que é o povo da roça, o povo rude, o povo duro, os pretos velhos, né, ó que interessante, os pretos velhos, você tem manifestação deles, com diversos outros nomes, em todas as santerias da América Latina, viu? Em todas elas você vai ter manifestação de preto velhos. Por quê? Porque são os herdeiros que trouxeram a tradição. Isso é muito interessante. Mas, bom, voltando. Depois nós temos os Exus e Pombogiras. E essa linha de entidade eu gostaria de trabalhar muito, porque quando falamos de feitiçaria, é com eles que nós falamos, né? Se você quer ter contato com bruxaria brasileira pesada, extrema, vai num culto de Quimbanda. Umbanda é algo muito já politizado e modernizado, sobretudo nos dias atuais, onde a Umbanda nem mesmo sabe o que é Umbanda. Falo com propriedade porque eu sou umbandista, tá? Não sou alguém alheio falando, sou alguém de dentro. E a Umbanda raiz mesmo, quando tinham as manifestações de Exus e Pombogiras, né, antigamente, não essas entidades que trabalham como Exus e Pombogiras hoje na linha de Umbanda, mas os raiz mesmo, não era esse amorzinho que você vê por aí hoje em dia. Quer conhecer Exu e Pombogira? Vai em culto de Quimbanda. Lá você vai conhecer de verdade. Como eles são, como eles trabalham. E lá é bruxaria mesmo, tá? Lá é caldeirão, lá é vela, lá é fogo. Não que nas outras religiões de matriz africana Exu não trabalhe dessa forma, tá? Não é isso. Mas é que na Quimbanda é o culto específico. O que é Quimbanda? Aliás, falando em culto de bruxaria brasileira, vamos às diferenças? Bom, Umbanda, religião sincrética que trabalha na linha da direita de vocês, né, minha esquerda, trabalha na linha da direita, né? Eles trabalham especificamente pro bem, né? Já vi um bandista fazendo mal, tá? Dizer que um banda não faz o mal é puro papo gratiluz, porque tem um bandista que faz o mal demais, 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 demais. Mas eles falam que só fazem o bem, né? Em terreiro, sim, caridade, tá certinho. Mas por detrás dos panos não é bem assim. Bom, mas a Umbanda trabalha na linha de luz, né? Eles vão trabalhar com a linha mais de luz, com a linha mais de caridade, de fazer o bem e tal. Depois nós temos no centro o Candomblé. A Umbanda é um sincretismo de religião, né? A Umbanda, ela vai, das três, é a mais moderna, né? A Quimbanda é uma das mais antigas, o Candomblé também é bem antigo, mas a Umbanda, ela é mais moderna. Ela adveio, né, do espiritismo, do catolicismo e do culto afro, né? Misturou os três e surge aí a Umbanda. Depois nós temos, no centro de tudo isso, o Candomblé, que não tem tanto a ver em sua raiz com os cultos que eu falei até agora. A ideia do Candomblé era resgatar o culto raiz africano, tanto que ele é iniciático, você planta o orixá na cabeça, você passa por um processo iniciático que só quem passa sabe o quanto dói, né? É um dos processos iniciáticos mais intensos, né? Eu falo, quem tem um chamado para Candomblé, vai, mas vai na fé e na raça, porque tu vai sofrer. Ai, Deus, tô deixando o povo com medo. Mas, bom, Candomblé é isso, né? Você vai passar por uma iniciação muito forte e o culto é ao orixá. O foco de culto é a deidade, né? Apesar do Candomblé não considerar o orixá um deus, e sim uma emanação de Deus e tal, para mim é Deus, né? O orixá é Deus, é uma deidade, e é isso. É a minha forma de cultuá-los, e os pais de santo que meu babá, né, sempre fala que não tem problema algum ter essa visão mais pagã. É que como chegou aqui no Brasil e é uma religião brasileira, né, acabou sincretizando também com um plano de fundo católico, apesar de eles dizerem que não, mas tem sim um plano de fundo católico por detrás, né, e acabou se criando muito puritanismo em torno do próprio Candomblé, né. E o Candomblé, o foco dele, original e central, é sim o culto ao orixá. Hoje em dia, algumas casas, a maioria das casas, na verdade, trabalha também com o que eles chamam de catiços, que são as entidades, né? Trabalha com preto velho, trabalha com Exu, trabalha com caboclo, né? De uma forma mais forte, porque é iniciático, né? E um tanto quanto mais mista, esquerda-direita, do que a Umbanda, mas eles são os cinzentos do caminho quando o assunto é catiços, né? Ou entidades, né? Espíritos ancestrais.
E por fim nós temos no lado esquerdo, né? Eu sempre confundo por causa da direção da câmera. No lado esquerdo nós temos a Quimbanda, né? A Quimbanda trabalha especificamente no culto de Exus e Pombogiras. Tem os orixás por detrás também. Alguns não, né? Alguns colocam como rei da casa seu marabô, né? Ou seu maioral, né? O seu maioral é representado na imagem de Bafomé, né? E colocam ele como rei da casa, rei supremo. Aí você vai ter quimbanda luciferiana, quimbanda agnóstica, quimbanda não sei do que. Aí vai ter várias quimbandas modernas, né, que temos por aí. Mas a quimbanda raiz mesmo, o culto é a Exu e Pombogira. E trabalha na linha da esquerda, então o negócio é mais energia densa, aquela coisa de tomar lá da cá, aquela coisa de não ter perdão. Aqui é onde Quimbanda é aquele lugar onde a criança chora e a mãe não vê. Em compensação, é o lugar onde você vai encontrar maior brasilidade no culto, né? Por que que eu digo isso? Porque é um culto ancestral que não se modificou, né? É um culto iniciático de caráter denso, então são poucas as pessoas que se atrevem a pisar em linha de quimbanda. Os que pisam em linha de quimbanda e são iniciados devidamente por um tatá, eles passam por um processo, né, todo intenso, com sacrifício. Se você vai pra quimbanda, não vai ter nojinho de matar bicho, essas coisas tudo, porque vai pra Umbanda, né? Porque lá é mais tranquilo. Agora, quimbanda, o negócio é mais denso, né? Eu faço um paralelo que não tem muito... É um paralelo chucro, tá? Mas eu comparo muito a quimbanda brasileira iniciática com o Palo Mayombe, né? Palo Mayombe também é outro culto de santeria derivado do voodoo e tudo mais, né? Que também se desenvolveu de uma forma intensa e densa, né? E da mesma forma, são os extremos, né? A Umbanda está num extremo, a Quimbanda está em outro extremo, e por aí vai todo o culto. Bom, por que eu falo da Quimbanda como culto raiz BR? Primeiro, por ser uma das mais antigas, bem antes de Umbanda pensar em ser, né? O culto de Pombogira e de Exu no Brasil é muito antigo. Muito antigo. E eles trabalham com essas entidades de uma forma muito única, tá? Você vai ver o trabalho de Quimbanda sendo realizado de uma forma excepcional, né? Por quem trabalha sério, né? O problema da Quimbanda é isso. Por ser tão fechado e oculto, você vai ver muita gente falando que é de Quimbanda por aí, e no final é tudo marmoteiro. Então você tem que saber muito onde ir. São raros os templos de Quimbanda que são sérios de verdade, né? Hoje em dia misturam Quimbanda com Goetia, misturam... Vixe Maria, fazem uma salada mista danada. Mas bom, o assunto não é esse. O assunto é tratar das bruxarias BR, né? A bruxaria BR, em sua base, ela sempre vai trabalhar com divindades africanas e, sobretudo, divindades africanas são apenas o plano de fundo energético, tá? A energia da natureza que move todo o trabalho. E o plano de frente, quem vem na linha de frente mesmo, são sempre os ancestrais, né? Por esse culto ao ancestral, né, nós temos todas as entidades, e é por isso que quando você vai num terreiro e tudo mais, sempre te dizem, olha, você tem entidades perto de você. As entidades estão perto de você. Por quê? Porque são os espíritos da nossa terra, né? Antigamente, hoje em dia é raro você ver terreiro de Umbanda que trabalha assim, mas antigamente você tinha trabalho com elementais dentro da Umbanda, por exemplo. A incorporação dos encantados que a gente chama, né? Encantados da terra, você tinha trabalho com curupira, você tinha trabalho com caipora, com seres do folclore, né? Você tinha trabalho com sereias, né? E por aí vai, diversas manifestações. Hoje em dia é um outro terreiro com algum médium que mal trabalha, porque com isso modernizou demais, perdeu um pouco, né? Eu sou um bandista bem crítico, tá? Quando o assunto é Umbanda, vocês podem perceber. Mas amo muito a religião e a fé e tudo mais. Mas explicando para vocês, nós vamos ter pro Nordeste outros cultos, Norte, Nordeste, outros cultos bem interessantes, que é o culto de Jurema, né? O culto dos mestres, né? Que é um culto específico que também envolve santo, orixá, mescla todo esse sincretismo como na Umbanda, mas o trabalho é com mestres, né? Que são os mestres juremeiros que nós chamamos, né? Tudo se desenvolve, todo culto, né, se desenvolve ao redor
da missa, né, da mesa espiritual que eles chamam, onde ali vai se manifestar os mestres quimbandeiros, mestres, diversos mestres, né, que são entidades, segundo eles, né, superiores às que trabalham como catiços, né, ou ancestrais na Umbanda, mas que também eles vêm para ensinar. Eles não vêm somente para trabalhar, eles vêm para ensinar. E o culto é todo em cima desses mestres, né? Os mestres falangeiros que a gente chama, né? Os mestres juremeiros. É muito interessante. Nós temos também o catimbó, que é uma outra derivação que eu já não conheço tanto, por isso não vou abordar. Nós temos aquele do Maranhão, gente, esqueci o nome. Não sei o que do Maranhão. Esqueci o nome, que é uma santeria do Maranhão. E aí nós temos diversas ramificações dentro do nosso país, porque o Brasil é muito grande, gente. Então a realidade de um nordestino é muito diferente da realidade de um sulista, né? Seja por aspectos culturais, seja por aspectos financeiros ou sociais, né? Mas são realidades paralelas e é perceptível, né? Então a manifestação lá religiosa vai ser de um jeito, aqui embaixo já vai ser outra. É diferente de você pegar um país menor, por exemplo, como Colômbia, a santeria é a mesma, de ponta a ponta. Ou qualquer outro país da América Latina. Agora, o Brasil, por ser tão grande, tem diversas ramificações. Mas, bom, eu queria trazer para vocês que bruxaria BR, bruxaria tupiniquim, trabalha com ancestrais. Assim como toda bruxaria deveria ser, né? Mas hoje em dia, quando você fala de bruxaria, né, as pessoas trazem isso muito mais para um conceito Wicca da coisa, de trabalhar com deuses e somente deuses e tudo mais, do que um conceito bruxo, né, que trabalha com terra, com ancestrais, trabalha a ancestralidade e as deidades são apenas planos de fundo, né? Ai meu Deus, qual que é a diferença da bruxaria europeia para a bruxaria BR? Nome. Aqui a gente chama de religião. Lá é apenas um culto livre, né? Enquanto aqui a gente caga regra para tudo, né? Porque se você for um bandista, você tem que ter um tal comportamento. Se você for quimbandista, quimbandeiro, você tem que ter tal comportamento. Se você for de tal coisa, você tem que ter tal comportamento, né? É muito cacique para pouco índio. Lá a coisa é um pouco mais livre ou um pouco mais fechada, coisa de clãs, nada muito oficial, religiosamente falando, né? Mas é isso, se vocês querem pesquisar bruxaria tradicional europeia, né, e norte-americana, porque se desenvolveu bastante na América do Norte também, você pode pesquisar bastante Michael, como é o nome dele, gente? Michael Wilford. Tem os livros desse cara, é Michael Wilford, ele escreve bastante sobre bruxaria tradicional, é muito interessante. E se você faz um paralelo, eu convido você a fazer esse estudo porque eu fiz, tá? Faz um paralelo analítico sem viés de crença, sem envolver suas crenças pessoais e os seus paradigmas, apenas como um leigo que vai estudar. Pegue livros de Quimbanda, Umbanda, Candomblé e Santeria, compare com livros de bruxaria tradicional. Faça esse paralelo. Você vai ver que o plano é sempre o mesmo. Plano de fundo, deidades, todos têm. Lá eles vão cultuar os deuses de lá, obviamente, né? Aqui nós cultuamos os deuses europeus. Ai, por que não cultua os deuses dos índios, Tupã, Jaci e por aí vai? É simples, porque... Como que eu posso explicar isso? Tentando não ser de forma alguma preconceituoso, pelo amor de Deus. A egrégora africana se tornou muito forte, né? Rapidamente se espalhou pelo Brasil e pela América Latina, né? Enquanto as culturas indígenas elas sobrevivem, mas de forma muito local. E a bruxaria trabalha com o folclore local. Então, você vai ver sim, muito da bruxaria, do trabalho de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, vai envolver muita coisa indígena, tribal. Mas as deidades não. Porque as deidades eram muito local de cada povo. Por mais que o povo Guarani, Tupi-Guarani, era o maior, né, da América Latina aqui, teve diversos outros povos. Por exemplo, na Bolívia, você encontra o culto de Pachamama, no altiplano. Pachamama é a Mãe Terra, né, uma das deidades que eles trabalham, povo indígena mesmo, né?
Porém, se você for para Santa Cruz de la Sierra, que é no outro extremo do país, não tem Pachamama, porque a religião não sobreviveu ou não chegou, né? Então, por essas questões, muita gente fala que você trabalhar bruxaria brasileira, você tem que trabalhar com esses deuses. Não, tá errado. Você pode conhecer e deve, porque é muito interessante, pouco se tem relatos de experiências com essas deidades, inclusive eu recomendo o trabalho xamânico BR, é muito, muito profundo quando levado a sério, com as deidades BR, né? Porque é raro de você encontrar, mas você encontra. Mas voltando, o plano de fundo vai ser sempre o mesmo. Deidades de fundo, e o trabalho é desenvolvido sobretudo com as coisas da terra, ervas, pedras, velas e demais animais, né? Muitas das, tirando a Umbanda, a maioria das outras religiões, Jurema eu também acho que não, mas a maioria das outras denominações vão trabalhar com sacrifício de animais, né? E Umbanda, olha lá, porque tem Umbanda por aí que sacrifica animal sim, que eu conheço. Inclusive já fiz parte de uma muito boa. O que muda é basicamente o conceito, porque o plano de fundo é o mesmo, né? Quando entra na parte dogmática do que faz e do que não faz em X linha ou em Z linha, em tal vertente, ou A, ou B, Y, ou Z, é o que muda, porque o plano de fundo é o mesmo. Deidades de fundo regendo o trabalho, e é dessas energias das divindades que emanam o poder dos ancestrais, e as falanges de ancestrais trabalhando com as coisas da terra que nós temos, né? Quando você vai no terreiro de Umbanda, geralmente vai pedir pra você acender uma vela, vão te dar um banho, vão te fazer um passe, vão te fazer várias coisas. Você vai comer, geralmente tem comida, né? Por quê? Porque é o trabalho da terra envolvido, né? Juntamente com o trabalho com os ancestrais, com os espíritos. Essa manifestação é a manifestação da bruxaria. Não existe diferença alguma do que nós praticamos aqui pro que eles praticam lá na Europa. A diferença está quando o assunto é religião. E é aqui que pega. Porque BR nós vamos ter diversas ramificações que se tornaram religiões. Jurema se tornou religião, Umbanda se tornou religião, Candomblé se tornou religião, Santeria hoje em dia também é considerada religião. E, enquanto isso, nós vamos ter na Europa algo um tanto quanto mais fechado, reservado e restrito a clãs, tirando a Wicca. A Wicca é uma manifestação pagã que mistura tanto esses conceitos de bruxaria quanto conceitos de magia cerimonial. E conceitos de magia cerimonial são adversos de conceitos de bruxaria. Ai meu Deus, por quê? Porque o conceito de plano de fundo da magia cerimonial é o trabalho com a mente, a psique do magista, do mago, com o astral, com o superior. Enquanto a bruxaria vai trabalhar também, obviamente, a mente, mas com o que é da terra. Enquanto na cerimonial nós nos importamos com deidades, né? Os deuses Adonai, os anjos, os daimons, seres não nascidos na terra, esse é o plano de exploração da magia cerimonial, né? Da alta magia, como dizem. Na baixa magia, bruxaria, santeria ou qualquer coisa do tipo, o plano de fundo vai ser sempre a terra. Então, vamos ter deuses? Vamos. O trabalho central não é deles. O trabalho central é nosso, com os nossos ancestrais. Por isso que o culto aos ancestrais deve acontecer. E é aí que pega polêmica. E eu vou jogar para vocês responderem aí nos comentários. Como que se um grupo de bruxaria tradicional se caracteriza no Brasil? Ele deve cultuar deuses europeus ou deuses BR? Deuses que eu digo no sentido egregórico, né? Isso pouco importa, respondendo, né? Porque os deuses são apenas planos de fundo, como eu disse. Mas e os ancestrais? Aí que muito bruxo tupiniquim que se diz tradicional caga tudo. Porque por muitos aprenderem a bruxaria tradicional ou folclórica por livros, acabam entendendo que o culto aos ancestrais, né? Inclusive o pessoal do Voodoo entra nesse povo tradicional que eu tô falando, tá?
por aprenderem livros, acabam se esquecendo que ancestral, no que se refere, não é o seu vô que morreu. Ele também é ancestral? Também. Você pode ter um culto a ele? Pode. Mas os que se tornaram entidades que se manifestarão como guias a trabalhar são as entidades daquela terra. E aqui entra uma polêmica. Porque aí nós vamos cair naquilo. Meu Deus, então se eu sou um bruxo tradicional ou um praticante de Voodoo, eu devo trabalhar com as minhas entidades de Umbanda? O que vocês acham? Comenta aí. Eu não vou responder, não. Não vou responder porque qualquer resposta que eu dar vão me chamar de maluco. Mas, pelo óbvio, vou responder sim. Pelo óbvio, sim, você teria que trabalhar com as entidades que se manifestam no seu folclore. Sejam os elementais daqui, o Saci, a mula sem cabeça, os elementais teriam que ser os nossos. Não é pra você trabalhar com as salamandras, os gnomos, não. É pra você trabalhar com os que se manifestam aqui. Se no nosso folclore tem gnomo, aí tá beleza. Se no nosso folclore tem silfos, aí tá beleza. Se no nosso folclore tem, sei lá, ondinas, ok. Mas no nosso folclore você tem sereia, não tem? Tem. Quem é? Yara. É ela que tem que se manifestar no seu trabalho. Porque ela é o ancestral da tua terra. Ora, eu quero fazer um ritual com uma energia mais densa, usando a bruxaria em si, né? Os materiais, as ervas, as pedras, as coisas da terra. Qual a energia ancestral que eu vou chamar? Pra que eu vou ficar caçando deuses se do meu lado eu tenho um Exu e uma Pombogira? Então, se você quer ser um bruxo, se você se diz, né, tradicional, seja tradicional raiz. Entenda o que é culto ao ancestral. Culto ao ancestral é os ancestrais da terra, não a sua família somente. Sua família deve estar reencarnando. Quando a gente trabalha com ancestrais, nós trabalhamos com falanges energéticas. E bom, fica a polêmica aqui. Se você se diz bruxo, é por isso que em muitos covens, inclusive no meu, Exu se manifesta quando ele quer. E qual é o problema? Ele é ancestral da terra. Quem vai fazer descarrego é Exu. Ele é ancestral. E quando eu digo manifesta, não é incorporar somente. É também, mas não é somente. É manifestar a energia. Então, minha gente, a gente precisa entender que trabalhar com bruxaria, seja BR, seja europeia, seja oriental, seja qual for, o trabalho da bruxaria é ter deidades de plano de fundo para reger o trabalho, e o trabalho ele é feito com as coisas da terra e com os ancestrais daquela terra. Os nossos ancestrais hoje em dia é muito fácil de saber. Só você ir num terreiro de Umbanda e perguntar quais são as linhas de Umbanda. Vai ter várias. Fora isso, podem se manifestar outros tipos de ancestrais. Por exemplo, o povo celta trabalha muito com os espíritos da natureza que habitam as árvores. São ancestrais da terra, diretos inclusive, né? Os encantados. Por que a gente não faz isso com as nossas árvores que temos aqui? Nosso pau-brasil, o nosso ipê. Nós temos tanta riqueza de fauna e flora, né? Para trabalhar esses espíritos, esses ancestrais. Cabe ao buscador encontrar os ancestrais. E entender de uma vez por todas, pelo amor dos deuses, que quando falamos de ancestralidade, falamos da ancestralidade da terra. Não do seu vô que morreu mês passado, que ainda está num processo de purificação e reencarnação. Eu espero que isso tenha ficado entendido. O que é culto ancestral e o que é uma manifestação de bruxaria de forma geral, e como ela se manifesta no nosso Brasil, né? Tem curiosidade de conhecer? Vai! Agora eu sei que é tempo de pandemia, tá muito complicado, mas não deixe de conhecer terreiros de Umbanda, de Quimbanda. Quimbanda é mais difícil, mas Candomblé. Vai conhecer, saia, explore, se permita. Você vai ver que a coisa é muito mais bela, mais bonita do que isso que eu tô falando aqui. Aqui sou só eu falando blá blá blá.
vá viver, vá conhecer, vá experimentar a intensidade energética de um ancestral de verdade. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente. Esse vídeo ficou enorme, né? Não tinha como ser menor que isso, mas curta, comenta, compartilha, manda pros amigos, pra todo mundo. Não volta do Bolsonaro. Tomara que ele caia, esse filho da puta. E é isso, é nóis. Tamo junto. Valeus, falou!